Olá, você que está ligado aqui no seu Sistema Norte de Comunicação. Estamos mais uma vez aqui para a apresentação de mais um Arena Norte aqui no seu Sistema Norte. Agradecendo ao diretor superintendente Diego Amaranto por deixar esse espaço aos esportistas, ou seja, para a gente trazer personalidades que marcam e que marcaram a época do esporte aqui na Paraíba. Hoje a gente vai bater um papo com o Jomar Corrêa Martins, o Mazinho, ele que fez história aqui na Paraíba como atleta de futsal, nos bons tempos do futsal paraibano e que também é cronista esportivo. Então a gente vai já bater um papo com ele, conhecido como Mazinho na Paraíba, no Brasil e no mundo. Mazinho, seja bem-vindo aqui no Sistema Norte. Obrigado por ter aceito o convite para a gente bater um papo aqui sobre esporte. Obrigado a você, Stephanie, pelo convite. O convite já tinha sido feito em outro tempo, né, em outra época, mas eu não pude vir comparecer. Mas estou feliz hoje de estar aqui para a gente bater um papo sobre nossa história, somente sobre o futebol da Paraíba. Que você precisar, a gente está à sua disposição. Mazinho, você antes de entrar na crônica esportiva, claro, você era conhecido no esporte como atleta de futebol. Começou quando essa história de você atuar ou no futebol de campo ou no futsal, Mazinho? Olha, tudo começou no Estrela do Mar, né? Jaguaribe. Jaguaribe, ali por trás da Igreja do Rosário. O Estrela do Mar de Frei Albino Klein, que ali a gente teve como um pai. Frei Albino sempre nos criou, sempre fazendo que a gente tinha que fazer presente, sempre nas missas no final de semana, e para começar a participar do futebol, principalmente daquelas peladas e dos campeonatos internos, nós tínhamos de ter a presença, principalmente na escola e também na missa. E tudo começou assim, a gente começou no futebol de salão, antigamente, hoje é futsal, mas antigamente era o futebol de salão, a bola pesada, a gente começou no Estrela do Mar, e a gente teve uma sequência, né, de Estrela do Mar, depois que nós crescemos, de juvenil, seleção paraibana também adulta, aí tive a oportunidade de jogar em vários clubes aqui de futebol de salão, como São Gonçalo, Astreia, graças a Deus tive uma boa passagem no São Brás, em Campina Grande, Aliança Imóveis, então foi aí em vários clubes na Paraíba de futebol de salão, né? Contando também com a seleção paraibana. E tive o prazer de, em 1980, ao chegar de um campeonato brasileiro estudantil, ser convidado pelo nosso amigo Prince, todo mundo conhece, Simpliciano, né? Exatamente. Que tinha um olho clínico como dirigente do Botafogo, como treinador da base do Botafogo, nos convidou para fazer parte lá da parte do esporte amador do Botafogo, e assim que eu cheguei, me desliguei do Estrela do Mar e fui para o Botafogo, onde consegui, graças a Deus, bons frutos lá, né? Consegui ser tricampeão paraibano de juvenil e juniores, e depois tive a oportunidade de chegar ao profissional. Ô Mazinho, à época, o futebol de salão, que você já disse que de 94 para cá ficou sendo chamado de futsal, mas o futsal da Paraíba, na época do futebol de salão, ele agregava funcionários de empresas, e os clubes investiam justamente nisso, Mazinho. Como era? A pessoa trabalhava no banco, tinha uma facilidade de integrar uma equipe. Como era essa questão da parte comercial que se trazia jogador da área comercial, Mazinho? Antigamente tudo começou com os campeonatos Federação Paraibana de Futebol de Salão. E em seguida nós tínhamos outros campeonatos, que era o campeonato do SESC, Sim. que era o campeonato comerciário, tinha o campeonato do SESI, né? E também tinha os campeonatos bancários, onde a gente tinha facilidade que jogava futebol salão e se agregar a alguma instituição como essa, como Bradesco, Itaú, eram os bancos que mais brigavam pelo título do campeonato dos bancários. E também teve na Associação da Caixa Econômica, teve o campeonato Society, né? APCF, né? Já era lá no Altiplano. Quem primeiro foi campeão lá foi nosso Banco América do Sul, onde eu também estava naquela equipe, onde foi o primeiro título de jogo campeonato aberto da Caixa Econômica, junto com a Federação dos Bancários, e ali tudo começou. E a gente tinha assim, a oportunidade, foi onde surgiu o futebol empresa, futebol de salão, né? Primeiro investiu aqui foi a Aliança Imóveis, nosso amigo Orlando, que eu mando um abraço para ele. Depois de Orlando, que tradicional aqui era Estrela do Mar, era Cabo Branco, São Gonçalo. Eram as três equipes que mais brigavam pelo título do Campeonato Paraibano. Aí chegou as empresas. Chegou a Aliança Imóveis, chegou a São Brás, chegou o Açúcar Ouro Branco de Campina Grande também, e várias outras empresas. Cherry Calçado, era
também Palácio das Meias. Então, tinha facilidade de você jogar campeonatos comerciários, campeonatos bancários e campeonato paraibano. Foi onde tudo se agregava, né? Então, ali algumas empresas investiram e a quem mais se destacou na época foi a Aliança Imóveis e depois o Grupo Sombrais. Isso aí. Ô, Mazinho, agora é interessante, porque o futsal, até hoje, não é modalidade olímpica. A gente vê águas abertas, tem na Olimpíada, breaking teve agora nas Olimpíadas, badminton tem já há muito tempo. O futsal não já estava na hora de ser um esporte olímpico, não, Mazinho? Para mim, já passou do tempo. Isso aí. Eu acredito que pelos campeonatos que a gente vê mundiais hoje aí, de futsal, a gente vê que já era para ter um esporte olímpico, onde muitas equipes hoje, muitas seleções de outros países aí hoje já se envolvem fazendo bom trabalho. Você sabe que antigamente só o Brasil que era campeão. Hoje tem Itália, hoje tem Portugal, hoje tem vários países hoje que já se destacam no cenário nacional e até hoje não dá para entender porque o futsal do Brasil e do mundo ainda se tornou futebol olímpico. Verdade. Mazinho, você jogou ao lado de muita gente conhecida dessa modalidade. Você podia citar alguns nomes que foram seus contemporâneos, Mazinho? Rapaz, tudo a gente começou no juvenil com o Mazurek. Mazurek, que foi campeão mundial. Né? Campeão mundial, Ricardo Ambrosio. Mazurek, que é professor da Vila Olímpica. Isso. Ricardo Ambrosio é professor da Vila Olímpica. E meu neto hoje é aluno de Mazurek no Esporte Clube Cabrão. Ah, interessante. Entendeu? Ricardo Ambrosio, que é um amigo, um parceiro, né? Crescemos juntos. Jairo, Sei. que é irmão do nosso amigo Chico Matemáticos, irmão do Dadá. Jário Gama, né? Jário Gama, né? Aí a gente já passou para a parte já adulta, teve companheiros como Menta, que foi um dos melhores, Ivenaldo, que foi um dos melhores goleiros, o professor Babá, que destaca, né? Dispensa comentários. Babá foi meu treinador campeão lá no Sombrais. O irmão dele também, Givaldo. Givaldo, que foi um grande goleiro, tanto no campo como no salão. Goleiro, todos dois foram goleiros do Santos e Tereré e também do Esporte Clube Cabrão, de seleção paraibana. Veio o professor Bosco, que hoje é presidente da Federação Paraibana de Futsal. Né? Aí teve vários, teve Novinho, teve Saulo Caldas, Saulo Nobre, que lutava Gama, o seu irmão Quido, Ronaldão, saudade eterna do nosso amigo Rabicó, que foi um grande jogador, meu amigo Caminha, César Estrela, um parceiro grande foi Bolinha, né? Nazário também. Nazário jogou muito fininho. Nazário que é irmão de Fininho. Fininho, é. Você vê tanto, Estevam, que houve um torneio em Fortaleza e era sexta, sábado, domingo esse torneio. Muita gente não podia ir. Foi em que ano, mais ou menos? Foi mais ou menos em 95 por aí. Isso aí. E muitos atletas não podiam ir. E Fininho estava começando a dar os primeiros passos. Ah, entendi. E faltou atleta para a gente ir. A gente foi tanto com Caminha, foi jogar com 4 pivôs. Duca de Guarabira, Jairo, Rabicó, Nazário, eu e Fininho. Só fomos nós 7. Chegando lá, a gente venceu na sexta-feira, venceu no sábado e fomos para a final lá conhecido na época, era o Circo Militar, que era o Sumov. Sumov de Fortaleza. E isso era o campeão brasileiro, era o TAM no futsal. Sim. Era o time que mais colocava jogador na seleção brasileira. E a gente já jogava com a quadra grande, não tinha mais aquela quadrinha pequena de toque, que já se jogava até para o lançamento. Entendi. E a gente cansava. Aí a gente disse, rapaz, a gente olhou para o banco, só tem Fininho, dessa finurinha. O Mazinho agora, mete Fininho. Rapaz, meta Fininho, estou dizendo a você, eu confio no potencial desse menino. Fininho entrou, fez uma bela partida, se destacou. E hoje quem é Fininho? Campeão mundial, conhecido mundialmente, né? Verdade. E nós tivemos a oportunidade de lançar Fininho naquele jogo e de lá para cá ninguém segurou mais ele. Interessante, né? Ô Mazinho, na época que você era jovem, claro, o futsal tinha outras regras. Por exemplo, o lateral era com a mão, não era com o pé. Isso. A bola era pesada e menor. Isso mudou para melhor ou não, Mazinho? Você tem saudade daquelas regras antigas, como o lateral com a mão, por exemplo? Antigamente, como dizia o professor Carlão, né, preparador físico da seleção, dizia que o futebol de salão mudou a regra, mas mudou para pior. Porque já começou a valer gol de dentro da área, que não valia. Exatamente, só podia de cabeça. Né? Isso. Outra coisa, como você frisou bem, o lateral era com a mão, hoje é com os pés. O lançamento do goleiro, onde se destacava mais, era o goleiro que lançava a bola. A bola tinha que tocar antes na quadra da equipe.
Hoje o goleiro quebra. Hoje o goleiro quebra a bola, já joga lá com o pé, com a mão, né? Então a gente vê a diferença que o futebol de salão mudou. Porque hoje, eu acredito que naquele tempo tinha mais craques. Craques como passou o Rivelino, como passou o Gerson, como passou o próprio Aldani daqui da Seleção Paraibana. Aldani que é de Pocinhos, né? De Pocinhos. Aldani que foi um dos melhores jogadores da Paraíba, que jogou no Palmeiras, jogou no Fluminense. Então, são jogadores que no dia de hoje talvez não tivesse se destacado como se destacado naquela época. Entendi. Jogador como Zé Rui, Walter Castelo Branco, né? Jogadores de destaque, o próprio Marquinho, irmão de Badeiro, o Tito. Sim. Tito que dispensa comentário, que foi na época o maior chutador do nosso país. Foi considerado o jogador que mais batia forte, tanto com a direita como com a esquerda. Então a gente às vezes esquece de nomes, como a gente está esquecendo agora do ex-jogador Tito. Verdade. Eu sou mais pra cá, Mazinho. Eu sou do tempo mais de Leucinho, Riva Dávia, desse pessoal mais recente. Reni Alvarez, né, que é grande professor de futsal. Mas, Mazinho, realmente a Paraíba, especialmente João Pessoa e outras cidades, que você já citou, Aldani, que é do interior de Pocinhos, era um celeiro de jogadores de futsal, né, Mazinho? Verdade. Olha, eu vi uma época que eu, garoto, estava passando ali do infantil para juvenil, e me lembro bem de jogadores como Saulo Rapacoco, que hoje mora em Cajazeiras, Saulo Caldas, Saulo Nóbrega, Saulo Cabranco, Gama, Mazurek. Aí você via o Estrela do Mar, Mazinho, Nildo, Bolinha, pessoas que a gente vê. Aí você via no São Gonçalo outros jogadores que se destacavam também. Você via no Astel outros jogadores São Gonçalo é em alusão à Praça São Gonçalo? É da Isso, né? Badeiro, fundador da equipe do São Gonçalo. Porque era da região ali da Torre. Isso, o time do São Gonçalo treinava na Praça São Gonçalo, ali em frente à igreja. E me lembro bem, Steph, vou contar uma história bem rápida aqui. Fica à vontade, mano. Olha, uma vez, no sábado à noite, ia jogar no Esporte com Cabo Branco, Cabo Branco e Estrela do Mar. Estrela do Mar era Toninho, meu irmão Kim, Caldani, e se caso o Cabo Branco vencesse, era campeão direto do Campeonato Paraibano. E o pessoal não quiseram ir para esse jogo. Caso o Estrela vencesse, quem seria campeão ia com uma melhor de 3 jogos contra o São Gonçalo. Sim. E a gente o juvenil, Marivaldo, eu, Bolinha, Nildo, Robson, Branco, fomos menino, peladeiro, doido para jogar. Chegou lá o Cabo Branco lotado, o Cabo Branco era Bosco, era Ivenaldo, era Alemão, era um timão naquele tempo. E Zé Rui, e a gente começou ali devagarinho, fizemos 1-0, e para encurtar ganhamos o jogo. E o Cabo Branco foi para uma melhor de 3 com o São Gonçalo, e o São Gonçalo venceu as 2 primeiras partidas e foi campeão paraibano. Para mim, não é por ter vencido o Cabo Branco, é porque ficou na história uma oportunidade da gente mostrar o nosso futebol, que dizendo assim, às vezes o futebol, a força supera a técnica. Os craques não quiseram ir, que era considerado naquela época, não achavam que não ia vencer o Cabo Branco, a gente juvenil foi lá e venceu o Cabo Branco. Não tirando os méritos dos atletas do Cabo Branco. É uma história, né, que a gente está contando, né? Que ali tinha grandes craques, que eu tenho o maior respeito por todos, mas infelizmente são coisas no futebol que acontecia. Você foi treinado por Mineiro também? Fui treinado por Mineiro, Mineiro foi meu treinador na Seleção Paraibana. Eu tive a oportunidade de ganhar um título com o Mineiro, como zagueiro, no primeiro campeonato de futebol de areia. Sim. Aqui a gente jogou pelo Banco Despachante. Sim. Então já jogava Mineiro, já jogava Mocotó, Vanildo, Lira, que tinha vindo do Campinense, muitos bons jogadores, Magno, o professor Magno, também jogava, e eu tive a oportunidade de jogar ao lado de Mineiro, e pela primeira vez fui campeão junto deles. O professor Mineiro é um cara que a gente dispensa comentários, grande profissional. E você vê que, mesmo com a idade já, que a gente sabe, experiente, avançada, com tempo de aposentadoria, ele continua organizando eventos esportivos junto à secretaria, não é isso, Marcos? Ele e Zé Hugo, são dois baluartes, né? São duas pessoas que estão sempre ao lado de Josemar, de Ricardo Ambrosio, de todos que fazem Rivadavia, daqueles que fazem aquela secretaria, e mostrando que a experiência vale muito. Porque hoje em dia, tanto Zé Hugo como Mineiro, eles são pessoas que estão sempre presentes e toda a organização de campeonato, tantas vezes de prefeitura, de estado, de empresas particulares, estão sempre dando seu suporte. Verdade.
Tá aí o nosso bate-papo com o Mazinho, conhecido no futsal e que também é cronista esportivo. A gente vai só para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo com o nosso querido Mazinho. Até daqui a pouco. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Saiba como assistir à programação da Rede O Norte de televisão. Em Cajazeiras e região, nos assista pelo canal 44 da Netline. Em Souza, Pombal e região, nos assista pelo canal 10 da WR Link. Em Guarabira e região, nos assista pelo canal 11 da LM Telecom. Em Catolé do Rocha, São Bento e região, nos assista pela operadora Ao Sol. Em João Pessoa, Campina Grande e demais cidades, nos assista via stream, pelo portal O Norte no link unorte.tv.br. Você também pode nos assistir pelo nosso canal no YouTube. E baixar o nosso aplicativo no seu celular Android ou iPhone. É a Rede O Norte de televisão, levando a melhor programação até você. De Cabedelo a Cajazeiras, você vê, você acredita. A Paraíba investe na cultura. O governo realizou reformas no Espaço Cultural, no Teatro Santa Rosa e na Fundação José Américo, além de entregar os museus do artesanato da cidade de João Pessoa e da PM. Construiu o Centro de Referência da Renda Renascença em Monteiro. Entregou a Biblioteca Augusto dos Anjos, a Escola de Artes Poeta Juca Pontes e concluiu o Teatro Santa Catarina em Cabedelo. Viva nosso melhor momento na cultura. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Estamos voltando ao segundo bloco aqui do nosso Arena o Norte, no Sistema o Norte de Comunicação. Hoje o nosso entrevistado é o Jomar Corrêa Martins, o nosso Mazinho, ex-atleta de futsal, de futebol e que hoje atua como cronista esportivo. Mazinho, para a gente fechar dessa questão do futsal, você acredita que para o garoto ter uma melhor coordenação no futebol de campo, no society, o futsal é necessário também ele praticar, Mazinho? Olha, todo bom atleta hoje ele tem que passar pelo futsal. Sei. Primeiro eu vejo pela escolinha do Barcelona, porque você, para chegar ao campo, você tem que passar no futsal. Hoje, você vê que muitos jogadores, como Otávio, como muitos jogadores que se destacaram aí no futebol nacional e mundial, passou aqui no Sport Clube Cabranco, passou em outras equipes. Você vê o próprio Matheus Cunha. Sim. Matheus Cunha começou com o Nildo e com o Mazurek. Ali eu acompanhava aos 7 anos de idade, que meu sobrinho também fazia escolinha com o Mazurek e com o Nildo, e via no jogo o destaque do Matheus Cunha. Você vê como ele hoje tem a facilidade da coordenação motora. Você jogou com o pai de Matheus Cunha? Joguei com o Carmelo. Tive o prazer de jogar o Carmelo, apesar dele ser um pouco mais velho do que eu. Sim. Mas tive o prazer, quando estava começando, que eles estavam encerrando, a gente jogou um campeonato pernambucano. Sim. Aqui, sempre tinha eu, Carmelo, era o próprio Novinho,
era Vanildo, Tito, Ivenal, todo sábado, todo final de semana, a gente ia para Goiânia jogar. Pela Usina Maravilha foi quando a gente representou essa empresa lá no Campeonato Pernambucano. Então, Matheus Cunha fazia futsal, então. Começou no futsal, lá no Esporte Clube Cabranco. Deixou o futebol de salão, foi para o futebol de campo no Curitiba, né? E hoje é um jogador que se destaca aí no cenário nacional e internacional e também já chegou até a vestir a nossa amarelinha, né? É verdade. Mazinho, vamos agora falar da sua carreira como cronista esportivo. Você começou na Miramar FM, né, Mazinho? Isso. Comecei na Miramar, logo em seguida do término do Campeonato Paraibano da Segunda Divisão, quando a gente teve o acesso com o Flamengo Paraibano. 2011, né? 2011. Isso. Aí eu fui dar uma entrevista lá na Miramar e fui convidado para participar daquele programa, né? E de lá para cá eu fui à disposição, como você sabe, sou funcionário de carreira do Estado e fui à disposição para a Rádio Tabajara. Eu tive o prazer de passar 2 anos lá fazendo esporte ao seu lado, ao lado de Jorge Blabal, ao lado de muitos amigos, João de Souza, sobrinho, ao lado dos nossos capitão Eus Moacir Toscano, nosso professor Ivan Bezerra, José Ribeiro, né? Aurélio Nunes. Rapaz, pessoas que hoje a gente... Glaucio Lima, né? Exatamente. Pessoas que a gente sente muita saudade. Bento Soares, né? Bento Soares, né? Pessoas que a gente sabe que fez muito pelo futebol da Paraíba, né? É verdade. Ô, Mazinho, hoje, para ouvir o seu programa, Mazinho, você está na Rádio Tambiá, não é isso? Isso. Aí, no aplicativo Rádiosnet. A gente tem que baixar hoje o aplicativo Rádiosnet, Rádio Tambiá, e a partir de segunda-feira nós já vamos estar ao vivo também pelo YouTube. Certo. Você é só nos cadastrar, é só você... você vai ser o TV Tambiá. Entendi. Entendeu? Vai disponibilizar de recursos para ver. Para você também quiser assistir em áudio e vídeo pelo YouTube. Então vamos ter o Rádiosnet e também pelo YouTube. Você já pode também, a partir de segunda-feira, nos assistir em áudio e vídeo pela TV Tambiá, pelo YouTube. Entendi. Mas eu queria sua opinião. Vamos começar pela Série D. O 13 fez uma das melhores campanhas da primeira fase. Chegou no mata-mata, conseguiu passar do Asa da Arapiraca, passou do Altos na cobrança dos pênaltis e contra o Itabaiana de Sergipe, o 13 não conseguiu o acesso para a Série C. Na sua opinião, o problema é técnico, é tático, o problema é de treinador? O que é que acontece isso, Mazinho, que faz uma boa campanha na primeira fase e, no caso, o 13 foi eliminado sem conseguir o acesso? Stefano, eu tinha quase a certeza que o 13 conseguiu o objetivo, que era o acesso à Série C. Para mim, o que faltou foi naquele jogo contra o Itabaiana, um pouco de humildade. O da ida, o jogo de lá, lá em Itabaiana. Foi 3-1. 3-1. Você jogar contra um adversário com um estádio pequeno, lotado, fazendo praticamente um caldeirão, e você querer jogar de igual para igual com a equipe desse, era para o 13 ter entrado fechadinho, como eles jogaram aqui, tentar buscar um resultado para reverter o resultado em casa. Tá entendendo? E você vê que o 13 levou tanta falta de sorte que perdeu um jogador no primeiro tempo. Quer dizer, você jogar num caldeirão daquele, com um jogador a menos, e a pressão que o 13 sofreu, era para ter começado como terminou. Fechadinho, porque o segundo tempo o 13 não tomou nenhum gol. Né? Então, na sua opinião, mas aquele jogo de ida, o 13 saiu para cima em vez de pensar em sair nos contra-ataques. Como dizia o nosso amigo Ivan Bezerra, você tem que jogar com o regulamento embaixo do braço. Sim. Era ter jogado lá fechadinho, mesmo que tomasse um 1-0, um resultado simples, mas tinha como reverter em casa. Mas infelizmente foi jogado igual para igual, tomou de 3-1 e em casa não conseguiu reverter. Marcelo, agora, para reverter 2 gols para poder ir para os pênaltis, e o time não conseguiu vencer, foi 0-0, isso aí prova da competência também do treinador adversário, né? Que conseguiu fechar-se bem, né, Marcelo? É porque, assim, a equipe do Itabaiana, ele estudou a equipe do 13. Sim. Via os jogadores que mais criavam. Você viu que o time do 13 ficou um tempo aquelitado. Para quem está perdendo, o tempo passa mais rápido. Então você vê que o desespero começou a acontecer. Primeiro, pela cobrança do torcedor. O torcedor começa a cobrar do treinador, o treinador começa a cobrar do jogador, e ali o tempo vai passando e não consegue esse de fazer um gol, e o tempo vai passando, e os jogadores vão se desesperando, e foi o que aconteceu. Infelizmente o 13 não conseguiu, mas está aí de parabéns o 13, fez uma bela campanha, não conseguiu o objetivo, mas tem tudo para se tornar mais forte em 2025 e conseguir o tão sonhado a volta à Série C. Mazinho, sobre a Série C, a gente viu que o Botafogo conseguiu um recorde
nesses modelos de Série C, o Botafogo foi que mais fez pontos na história. 41 pontos, primeiro lugar disparado na competição. Entretanto, os 2 primeiros jogos não agradou a torcida, porque perdeu o jogo contra o Remo e também não ganhou jogando em casa do Volta Redonda. Pelo que você viu dos 2 primeiros jogos do Botafogo, o que é que mudou da primeira para essa fase decisiva, Marcinho? Rapaz, o que aconteceu no Botafogo hoje, a gente pode dizer com toda certeza, foi um time, um clube que contratou muito, contratou desnecessariamente. Você acha que tem jogador ali que Tem jogador que não estão sendo nem aproveitados. O caso do Will Viana. O Will Viana foi um, né? A gente vê o próprio Mosquito foi emprestado. O Pedro Ivo está sendo aproveitado agora porque ele também machucou-se, teve que passar por cirurgia, mas está de volta aí. Então teve jogadores que eu acho que foi desnecessária a contratação. Mas não conseguiu um recorde de pontos na Não, primeira tudo fase? bem. Evaristo Pisa tem um grupo na mão. Evaristo Pisa sempre fez um bom trabalho. Ele começou, principalmente você vê, a dificuldade foi tão grande de contratações que terminou a primeira fase e ele não tinha ainda seu time titular. Sim. Não tinha equipe considerada titular. O que aconteceu? Vamos para os quadrangular, o time que mais pontuou, fez a melhor campanha, show, positivo. Torcedor apoiando, torcedor chegou. Não, o Botafogo não tem torcida. Tem, o Botafogo tem torcida. Então agora a gente sabe que o Botafogo vai dar seguimento no jogo, né? Próximo jogo. E a gente sabe que a equipe tem que trazer um bom resultado lá de São Paulo. Não tenho dúvida, tem que trazer um bom resultado. Porque uma vitória do Botafogo, ele está como se diz, na Série C, ele vai estar ali junto dos primeiros colocados, porque ele tem 1 ponto, se conseguir uma vitória vai a 4 e vai todo mundo praticamente ficar naquele bolo ali no meio de campo. Agora, se caso não conseguir uma vitória, nenhum empate será um bom resultado do Botafogo, porque ele, além de ter de vencer os outros jogos, ele ainda vai depender de combinações de resultados. Entendi. Mazinho, e o que muita gente está repercutindo no mundo inteiro, a seleção brasileira. Tem o mesmo carinho da torcida, essa seleção brasileira que está aí, na sua opinião? Não tem não, Stefano. A gente tem que ser bem sincero nas nossas palavras. A gente tem que ser bem sincero. Mas não tem craques na seleção? Nos clubes. Nos clubes. Os jogadores se destacam nos clubes. Mas quando chega na seleção, ele parece que esquece de jogar. Você vê que hoje mandaram para mim um vídeo, Marcelinho Carioca, falando sobre alguns jogadores que jogam nos seus clubes e não desempenham o mesmo trabalho na seleção brasileira. Você vê que o próprio Vinícius Júnior é um. A gente está com muita saudade, muita gente falava mal de Neymar, mas hoje a gente está com muita saudade de Neymar, né? Mas o problema não é a comissão, não é técnico não que falta ao Brasil? Stefano, eu não sei se ali, internamente, o que é que está acontecendo, porque Dorival fez um bom trabalho no Flamengo, Dorival fez um ótimo trabalho no São Paulo, e agora chega na seleção brasileira e não consegue desempenhar um bom trabalho. Então, alguma coisa interna ali tem. Ou ele não está tendo comando, ou ele está perdido nas convocações e não está tendo condições de dar sequência ali, não uma equipe considerada titular, porque eu nunca vi a seleção brasileira jogar sem um centroavante nato. E teve jogo que ele colocou Rodrigo como centroavante, com aquela estatura, e não tem a característica de um centroavante. No caso, um Pedro, por exemplo. O Pedro. Tem tantos jogadores que se destacam hoje no Brasil, né? Tem o Pedro, tem vários jogadores aí que a gente sabe até de outras equipes, do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, jogadores que tenham a característica de um centroavante, de um homem matador. Infelizmente, ele quer colocar um modo de jogar que não está dando certo. Então, na sua opinião, Dorival deveria ficar? Não, se der condições de trabalhar e ele tiver condições de convocar os jogadores que ele acha que tem condições, infelizmente a gente sabe que quem convoca a seleção são os patrocinadores, porque só pode ser jogador da Europa. Poucos jogadores daqui do Brasil fazem parte hoje da titularidade da seleção brasileira. Ô Mazinho, mas se tivesse, por exemplo, uma possível caída do Dorival, quem você acha que seria o melhor nome para assumir o comando da seleção brasileira? Ele é chato, ele é abusado, é um cara que dispensa comentários, mas para mim hoje o técnico da seleção brasileira seria o treinador do Palmeiras. O português. O português, O Abel. o Abel. Sei. Ele é inconveniente, é chato, mas ele é um bom treinador. Mostra pelo tempo do que ele está no Palmeiras, quantos títulos ele conseguiu, né? Mas por que isso, Mazinho? Porque o Brasil tinha tanto treinador bom e hoje os treinadores que não são de ponta na Europa, na Argentina, são considerados os melhores aqui. Esse do Fortaleza, o Vojvoda, Abel, enfim, uma série de treinadores.
que é isso, Mazinho? Rapaz, eu acho que os treinadores brasileiros ficaram para trás. Eu acho que faltou estudo, faltou reciclagem. Você vê que hoje o futebol brasileiro está cheio de treinadores de outros países. Por quê? Porque se em Portugal deu certo, aqui tem que dar certo. Você vê que poucos treinadores brasileiros se destacam hoje sendo contratados para dirigir equipes de outros países. O último que eu me lembro foi Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid, um time de ponta, né? Exatamente. Hoje a gente não viu mais. Mas a gente vê técnicos argentinos lá no futebol da Europa. E isso, a gente vê técnicos tanto do Uruguai como também da Argentina. Mas hoje o que mais se destaca são os argentinos. E o futebol brasileiro hoje, no cenário internacional, quem mais se destacam são os treinadores portugueses. Ô, Mazinho, outra coisa, você também concorda com o que muita gente diz, que, por exemplo, quando o Brasil ia jogar, a gente sabia, a gente se programava. Hoje, o Brasil está jogando e a gente não para mais vidrado na televisão nesse programa para assistir a seleção brasileira. Tem isso também, Mazinho? Tem muitos torcedores, a gente vê. Eu não vou perder meu sono para ver uma seleção que, pelo menos, não tem nem força de vontade de vencer. Porque, às vezes, quando a equipe não está bem tecnicamente, mas a gente sabe que a força supera a técnica. E o que é que acontece hoje? Os jogadores não têm mais aquela vibração, aquele amor à pátria, amor de vestir a camisa da seleção brasileira. Hoje eles tratam como qualquer outro emprego, sabe, se amanhã não der certo, eles vão olhar para o clube onde ele joga, que são os clubes que pagam o salário deles. E porque os jogadores estão saindo muito cedo também do Brasil, Brasil. Você vê como o caso aí do Estevão, né, do Palmeiras, jogador com 16, faz 17 anos, já é um jogador milionário. Então aquilo ali, se o jogador não tiver um bom trabalho psicológico, não tiver pessoas que orientem ele, a carreira é curta. Tanto se ganha como se gasta. E daqui a pouco a gente vê o menino não joga mais, não tem mais amor a jogar, porque primeiro você tem que ter amor a fazer o que você quer. E quando você começa a jogar bola, você começa a gostar, você tem que ter amor ao que você está fazendo. Verdade, Mazinho. Mazinho, obrigado por você ter aceito esse convite e bater esse papo aqui para o espectador saber da sua história também. Obrigado a você, Stefano. Obrigado a todos que fazem a empresa. É um prazer ter vindo aqui. Não tive condições de vir em outra oportunidade, mas estou muito feliz e desejo a você boa sorte na sua caminhada aí, que você é um profissional com toda a dedicação e merece frutos melhores e com certeza você vai almejar isso. Isso aqui é o Mazinho. Obrigado, hein, Mazinho? Valeu, meu irmão. Um abraço. Esse aqui, foi jogador de futsal, de futebol e hoje está na Crônica Esportiva, lado a lado, trazendo e levando notícia para você, torcedor. Valeu, Stefano. Obrigado, meu irmão. Tamo junto.